E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou testar aqui no Redmi 15C os jogos Asphalt, COD Mobile, FC Mobile, eFootball, Diablo Immortal, PUBG Mobile, Rainbow Six Mobile, Genshin Impact, Honkai, o Delta Force, também tem aqui o Free Fire, Brawl Stars, Wuthering Waves, Minecraft e por fim aqui o Roblox. Eu já esquecendo, né, mas também aqui o Ark. Certos jogos não são compatíveis aqui com o Redmi 15C, por exemplo, Kayak Street não é compatível porque ele tem apenas 4 GB de RAM, mesmo que ele tivesse mais GB de RAM, ele não teria desempenho suficiente para pelo menos rodar a 20 FPS, né? Enfim, e de mais especificações, ele tem o processador MediaTek Helio G81 Ultra, tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, esse modelo que eu tenho, já está no Android 15 HyperOS 2, a tela dele é HD Plus e tem uma taxa de atualização de até 120 Hz. Aqui nesse vídeo eu vou utilizar o controle do Xbox em jogos compatíveis. Ele está conectado via Bluetooth, ele só vai funcionar em jogos aí que tem compatibilidade, então alguns jogos aqui que não tem suporte a controle vou jogar na tela mesmo. Enfim, mas antes aí de seguirmos, se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades e caso fique interessado no Redmi 15C, links aqui na descrição ou no comentário fixado. Sobre os jogos aqui, como que você instalou todos esses jogos aqui num celular de 128 GB? Aí é que tá, aqui só tá o APK. Pode ver aqui, por exemplo, o Genshin Impact, né? O tamanho total dele, se você baixar tudo, é uns 34 GB. Mas aqui, né, só tá o APK, então tá ocupando aqui, ó, cadê? Armazenamento, ó, 0.94 GB. Então tá faltando aí praticamente uns 25 GB, né? Outro ponto também é que todos eles estão aqui em modo suspensão, em segundo plano. Então eles não vão consumir bateria, muito menos aí recursos de desempenho do celular, né? Do processador ou GPU. Então aqui na bateria, ó, restringir apps em segundo plano. Então eu repeti isso aqui em todos os jogos, então isso aqui praticamente não influenciará em nada aí no desempenho dele. O primeiro jogo aqui, Asphalt, a qualidade visual está no mais baixo disponível, 60 FPS, e aqui embaixo ó, tudo desligado, os filtros e qualidade gráfica no baixo. Então depois vou testar ali no médio, depois no alto. E aqui no Asphalt com gráfico no baixo, ele fez um máximo ali de 61 FPS, mínima de 19 e uma média ali de 50.6. Dá para jogar muito bem, mas é um celular de entrada, né? Mesmo aqui com gráfico no baixo, ele passa um pouco de dificuldade aí. Agora eu vou testar com gráfico no alto, até porque esse jogo não tem um médio específico ali, né? Bora ver se ele aguenta pelo menos acima dos 30. O próximo teste aqui no Asphalt, agora com gráfico no alto. Esse jogo aqui parece que não tem muitas configurações gráficas aqui no médio, ó. Então, por exemplo, aqui iluminação volumétrica. Se eu abaixo aqui, ele vai lá para o baixo, ó. Ele nem tem médio. Aqui no Blon também, ó. Aqui na profundidade de campo também, ó. Só tem baixo e alto. No Blon também, ó. Então eu tive que deixar aqui no perfil de alta qualidade mesmo. Taxa de quadro 60 FPS. Depois eu testo aí com gráfico no Ultra, né? Que a única coisa que vai mudar mesmo aqui é nas sombras depois. Então bora ver.
Já que no Asphalt com gráfico no alto também deu para jogar, fez o máximo ali de 52, mínimo de 21, e a média aqui abaixou um pouco, né, ficou lá na casa dos 40 FPS. Agora eu vou colocar o gráfico tudo no Ultra, que a única coisa que vai mudar ali mesmo é as sombras, né, mas bora ver. Então é isso, o último teste aqui no Asphalt, agora com gráfico tudo no máximo, taxa de quadro 60 FPS, de resto aqui tá tudo no alto, e as sombras ali tá no Ultra. E no último teste aqui do Asphalt, fez um máximo aí de 56, mínima de 23 e a média ali de 39.6. Então, apesar de ficar com a média ali próximo de 40 FPS, eu já percebi certa instabilidade aqui. Então, recomendável mesmo no Asphalt aqui no Redmi 15C é até mesmo ali o gráfico médio ou baixo. Agora eu vou testar o COD Mobile. É isso aí, próximo jogo aqui, Call of Duty Mobile. Aqui na qualidade gráfica eu deixei no baixo. Ele só tem aqui baixo e médio, não tem alto nem ultra. E na taxa de quadros, coloquei aqui no alto, que se eu não me engano vai até 30 ou 40 FPS aí. Então bora ver.
Então é isso, aqui no COD Mobile ele fez um máximo de 61 FPS, mínimo de 19 e a média aqui de 50.6. Então rodou muito bem aí com o gráfico no baixo, né? Agora eu vou colocar o gráfico no médio aí, que é o máximo que ele suporta. Bora ver aí. E o último teste no COD Mobile no Redmi 15C, qualidade gráfica aqui médio, só vai até o médio aqui, né? Não tem disponível alto nem ultra. E taxa de quadros no alto. Já aqui com gráfico no médio deu para jogar, fez o máximo aí de 58 FPS, mínimo de 0 porque deu uma pequena travada, e a média ficou em 41.5. E apesar de ficar com a média ali próxima ali de 40 FPS, fica variando bastante, né, entre 25, 30, 40 FPS, né? Então o ideal mesmo aqui seria com gráfico no baixo. E o próximo jogo aqui, FC Mobile, qualidade gráfica aqui mais baixa disponível, o gráfico está no economia de energia. Nesse celular aqui ele só vai até aqui o médio, aqui no avançado e no ultra não está liberado. Resolução também está no padrão, aqui no FPS também não tem como aumentar, então se não me engano ele vai ficar travado até 30 FPS. Aqui no alto e muito alto não está disponível, ó. De resto aqui tudo no baixo e desligado. Então bora ver aí.
É isso aí, aqui no FC Mobile conseguiu rodar muito bem, fez o máximo aí de 31 FPS, mínimo de 14 e média aqui de 29.4. Então é isso, o último teste aqui no FC Mobile, gráfico aqui no médio. Esse jogo aqui só vai até o médio, né? Então ali nos gráficos está no médio, resolução está no avançado. FPS não tem o alto, né? Então vai ficar travado até 30 FPS mesmo, e nem muito alto. O Bloom também não está disponível, o PDC também não. E de resto aqui MSA tá ligado, torcida no médio e efeito de UI também no médio. Já que no teste com gráfico no médio fez um máximo ali de 31, mínimo de 12 e média de 26.2. Também deu para jogar, mas como deu para perceber, ficou variando bastante ali a conexão, né? Então por isso que parece que ficou travando, mas na verdade era o servidor. Até porque se ficasse travando muito, aqui a média ficaria até abaixo de 20, né? Até mais por conta do servidor do jogo mesmo. Então agora eu vou testar o eFootball 2026. Próximo jogo aqui é Futebol 2026, qualidade gráfica mais baixa, então tá tudo no baixo aqui, desde jogador, gráfico de estádio também, e taxa de quadros até 60 FPS, que é o limite do jogo.
Já que no eFootball, com gráfico no mais baixo, fez o máximo de 61, mínimo de 44, média de 57,5. Então, rodou muito bem. A única parte que ficou um pouco mais pesado foi nas comemorações, que foi lá para uns 42, 40, 45, mas durante a gameplay sempre fica próximo de 60. Enfim, agora eu vou colocar o gráfico padrão, que é o médio. Bora ver se pelo menos consegue fazer uns 50 aí. Então é isso, segundo teste aqui, agora é o gráfico padrão, que é o médio do jogo. Aí, padrão aqui de jogador, estádio também, e 60 FPS. É tão bom quanto. Se ficar melhor, estraga. Olha, estas arquibancadas aqui do Signal Iduna Park são um problema para os adversários. A torcida fica em cima e transforma o estádio em um caldeirão. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mbappé finalizou! Defesaça! Aqui não! Mbappé foi até bem na jogada, mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. É o primeiro escanteio da partida. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Saiu a bola. Armadura. Bateu pro gol. Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Não tem folga pro goleiro, tá catando tudo. O Madrid consegue um escanteio. Nenhum escanteio pro outro time ainda. Vinícius Júnior cruza. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. O da Cunha. Achou a brecha. Bola enfiada. Mbappé. Gol! Está aberto o placar aqui no estádio. Essa partida promete. Liso, rápido, ágil e segura. Um deslize momentâneo explorado sem dó. Que inveja de quem tem pulmão para pressionar assim, explorar o contra-ataque e ainda converter em gol. Cara, muito bem. E aqui no eFootball, com gráfico no padrão, ficou um pouco pesado, ficou variando bastante ali, né? Então fez o máximo de 60 FPS, mínimo de 4, e a média aqui 41,6. Mas apesar disso, né, deu pra perceber que teve algumas instabilidades ali, mas até que deu pra jogar, né? Enfim, vou colocar o gráfico tudo no máximo aí, vamos ver o que vai dar. E o último teste aqui no eFootball, agora com gráfico no alto, que é o máximo, tanto de jogador como também aqui do estádio, e taxa de quadro 60 FPS. Só falta o espetáculo começar. Este estádio Signal Iduna Park aqui em Dortmund é uma maravilha. Independentemente de quem está em campo, é sempre um espetáculo. Essa partida pode até não ter uma importância crucial, mas acho que todo mundo vai levar a sério. Olha quem entra para perder em campo. Manda um chute! Golaço! Um gol de craque! É um lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar o jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Um gol fruto de muita concentração, finalizado com tiros. Boas-vindas ao futebol de hoje. E a pressão nunca para. E não tem tempo para pensar no que fazer com a bola. Se desligar, você toma gol. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Bola enfiada. A batida. Gol! O jogo nem começou e já saiu o segundo gol.
Eles pularam o contra-ataque e ainda converteram em gol. Jogaram muito bem aqui. Hoje ele já marcou 2, enfim, mas por aí. O Madrid chega aos 2 gols de vantagem no placar. E como se esperava, eles aumentaram a pressão e não estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. Mbappé finalizou! A goleada soberana! Que fase! 2 gols em sequência e o jogo mal começou. Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Pra essa jogada eu vou até descer do muro verde, meu. Quando ele entrou driblando, eu torci mesmo pra ele fazer o gol. Que golaço, com todo respeito ao adversário. Pronto, agora é hat-trick. Olha, eu acho que eu já perdi as contas, é um gol atrás do outro de cada. Já que no eFootball, no último teste, ficou muito pesado com gráfico no alto, fez um máximo de 49, mínimo de 5 e na média 19.3. Então aqui no Redmi 15C fica ideal mesmo até o gráfico médio, que é o padrão. No alto fica pesado demais. Então é isso, o próximo jogo aqui, Diablo Immortal. Configuração gráfica aqui eu deixei no mais baixo disponível. E aqui para esse celular não tem a opção de 60 FPS, então vai ficar até 30 FPS aí. De resto aqui deixei tudo no mais baixo disponível aí. Efeitos desligado, enfim, tudo no mais baixo aí. Já que no Diablo Immortal ficou muito pesado aqui para ele, então fez um máximo aí de 31 FPS, mínimo de 6 e média de 26.5. Apesar da média ficar acima de 25, ficou variando bastante, né? Principalmente naquela parte que tem vários jogadores ali, né? No meio da cidade. Ali ficou bem pesado, hein? E ficou pesado até também ali quando você tá ali durante a batalha que não tem muitos jogadores ali multiplayer do seu lado, né? Enfim, agora eu vou testar com gráfico no médio, mas o ideal mesmo aqui pro Redmi 15C é o gráfico baixo. Não tem para onde ir.
Então bora ver. Então esse próximo teste aqui, gráfico médio. Taxa de quadro só vai até 30, resolução médio. De resto aqui embaixo no médio. Aqui na névoa não tem médio, só tem baixo e alto, né? Aqui no anti-aliasing também, ó, só tem desativado baixo e alto, então deixa ele no baixo. E de resto aqui tá tudo no médio com os filtros desativados. Então bora ver. Já aqui com o gráfico no alto também deu para jogar, mas já percebi mais instabilidade. Então aqui fez um máximo de 32, mínimo de 12 e uma média ali de 27.7. Então agora eu vou fazer o último teste, que vai ser com gráfico no alto. Gráfico muito alto, nem adianta colocar aqui porque não vai aguentar. Já testei antes aqui, o jogo fecha sozinho, por falta de memória ou sei lá, enfim. Então pelo menos até o alto ele consegue rodar daquele jeito, né? Enfim, é um celular de entrada, então só de pelo menos conseguir rodar no médio, né? Como eu fiz aqui agora, já tá de bom tamanho. Mas vamos ver como é que ele fica no alto. E o último teste aqui no Redmi 15C, no Diablo Immortal. Taxa de quadros aqui até 30 FPS, porque o 60 FPS não está disponível. Resolução também aqui só vai até o médio, não tem alto, ó, nem o ultra. Então só fica bloqueado no médio. Ativei aqui a nitidez de imagem. De resto aqui tudo no alto, menos os filtros, né? Os filtros aqui não ativei, ó, de pós-processamento. E nem aqui embaixo de efeito bloom e reflexos aprimorados. Então tudo no alto aí com filtros desligados.
Então é isso aí, já aqui no Diablo Immortal, gráfico no alto fez aí o máximo de 31, mínimo de 4 e média aí de 24.6. Então ficou bem mais pesado, né? Principalmente ali quando tem jogadores ali naquela sala. Agora vamos aí para o próximo jogo. Próximo jogo aqui PUBG. Vou testar primeiro aqui no Super Leve, que é o gráfico mais baixo, né? E aqui na taxa de quadros Ultra, que se não me engano vai até 60 FPS. E aqui no Redmi 15C só vai até o gráfico HD. HDR, Ultra HDR e HDR Extremo não está disponível. E aqui no PUBG com gráfico no mais baixo, fez aí o máximo de 41, mínimo de 29 e média aí de 39.4. Achei que iria até 60, né? Mas aqui com FPS no Ultra ele limita até 40. Agora eu vou colocar o gráfico no baixo, bora ver se pelo menos consegue manter nos 40 também. Então é isso, o próximo teste aqui no PUBG. Agora o gráfico baixo, né? E aqui na taxa de quadros Ultra que vai até 40 FPS.
E já aqui no PUBG Mobile também conseguiu rodar muito bem. Máximo aí de 41 FPS, mínimo de 32 e média de 39.4. Então, com gráfico aqui no baixo também dá para jogar. Agora eu vou colocar ali no balanceado, que é quase ali um médio, né? Enfim. Próximo teste aqui agora com gráfico no balanceado. Taxa de quadros no Ultra, que vai até 40 FPS. Então é isso aí, aqui no PUBG com gráfico balanceado, rodou muito bem. Fez o máximo aí de 41 FPS, mínimo de 32 e média aqui de 39.5. Então sempre próximo aí aos 40 FPS. Agora eu vou testar ali com gráfico no HD, que é o máximo que está disponível para esse celular. E último teste aqui no PUBG, gráfico aqui no HD, que é o máximo disponível aqui para o Redmi 15C. E aqui na taxa de quadro só vai até o alto. Você pode ver que o gráfico, pode ver que o Ultra, né, já nem está disponível aqui. Então aqui ele vai até 30 FPS no HD. Então é isso aí, já aqui com gráfico no HD, conseguiu rodar muito bem também. Claro que até 30 FPS, porque o jogo limita isso, né? Mas fez um máximo de 32, mínimo de 24
e média de 29.7. Então, todos os presets gráficos disponíveis aqui para o Redmi 15C, até que dá para jogar. Pelo menos está rodando de forma otimizada aqui nesse celular. Então vamos aí para o próximo. Então é isso, o próximo teste no Redmi 15C, Rainbow Six Mobile, um jogo aqui que não tem todas as opções gráficas liberadas aqui para esse modelo, né? Então aqui, por exemplo, nos gráficos, só vai ficar ali no baixo, pode ver que o médio nem vai, ó, nem o alto, nem aqui o ultra, e aqui na taxa de quadros também, só vai ficar limitado até 30 FPS. Então só tá ali no 30, nem tem como mudar aqui para 60, né? Mesmo aqui no menu também, ó, só tem 30 e não vai para 60. O único filtro que dá para ativar aqui é o Anti-Aliasing, que inclusive já está ativo. Eu deixo ele ligado até porque com ele desligado fica muito serrilhado, né? Mais 10. Bombas inimigas armadas. Desative o quanto antes. Já chegou a ver a Sinfonia das Luzes? A minha é muito melhor. Quer ser útil? Use as câmeras para avistar e marcar os inimigos. Só restam dos nossos agora. Toda a nossa equipe está fora. Então é isso aí, aqui no Rainbow Six Mobile, mesmo com o gráfico no mais baixo, teve algumas quedas ali para baixo dos 30, né? Então fez um máximo ali de 31, mínimo de 16 e média ali de 27.6. Mas aqui em média ele fica ali nos 25 FPS mesmo. Enfim, então agora vamos aí para o próximo jogo. Próximo teste aqui é Genshin Impact, gráfico mais baixo disponível. Pode ver tudo no baixo, 60 FPS. A única coisa que eu ativei aqui foi o TA, porque sem ele fica muito serrilhado. E esta aqui tudo no mais baixo disponível. Então é isso aí.
Já que no Genshin Impact com gráfico no baixo ficou bem pesado aqui pro Redmi 15C, né? Então dificilmente ele conseguiu alcançar ali os 30. Então o máximo ali foi 27, mínimo de 2, porque deu uma congelada forte ali, né? E a média ficou lá nos 20 FPS. Enfim, é um celular muito de entrada, então talvez aqui nem seja aí necessário testar com gráfico no alto aqui, até porque se já ficou pesado no baixo, né? Quanto mais no médio, alto e ultra. Enfim, então vou testar aqui pelo menos até o médio, só para ver se pelo menos fica nos 15 FPS, mas o ideal aqui mesmo, né, seria aí com gráfico no baixo mesmo. Então é isso, o próximo teste aqui no Genshin Impact, né? E último, gráfico aqui médio. Então tudo médio aí, 60 FPS, desfoque de movimento desligado, TA. Concentração de pessoas aqui só tem baixo e alto, não tem médio. E é isso aí. E aqui no último teste no Genshin Impact, o máximo ali foi 19 FPS, mínimo de 0, porque travou, né? E a média ali 14.5. Então o Genshin Impact aqui bem pesado aqui para o Redmi 15C, e mesmo com gráfico no baixo, né, foi difícil alcançar 30 FPS aí, já que com gráfico no médio foi difícil aí alcançar pelo menos 15 FPS. Então o recomendável mesmo aqui para esse celular é o gráfico muito baixo, né? Então vamos aí para o próximo. Então é isso aí, próximo jogo aqui é Honkai. Gráfico aqui tudo no mais baixo também disponível. Ali muito baixo, 60 FPS. A única coisa que eu ativei aqui foi o TA. Então é isso aí.
Então é isso aí, aqui no Honkai, mesma coisa que aconteceu lá no Genshin Impact. Ficou bem pesado aí, mesmo com gráfico no muito baixo, né? Máximo aí 31 FPS, mínimo de 4 e média aí de 21.6. Então, mesmo aqui no muito baixo ficou pesado, né? Então aqui só vale a pena testar também até o médio. Gráfico alto, muito alto, dá pra ver que vai ficar com FPS muito baixo. Então vou colocar aqui no médio e bora ver aí. Último teste aqui no Honkai, gráfico tudo médio. Então tá vendo aí, ó, tudo no médio, 60 FPS, é o limite do jogo. E TAA, né? Então é isso aí. É isso aí, aqui no Honkai ficou muito pesado aí com gráfico no médio, né? Fez o máximo de 26, mínimo de 8 e a média ali de 14.1. Então aqui, igual ali no Genshin Impact, recomendo ali até o gráfico muito baixo mesmo. Mesmo assim ainda fica pesado, né? Então vamos aí para o próximo. E o próximo jogo, Delta Force. Aqui no Redmi 15C só tem duas opções gráficas disponíveis, só tem aqui o suave e o padrão. Aqui no requintado, HD, máximo e máximo ali também ele não está disponível, já que no FPS ele vai até aqui no alto. Não tem aqui no Ultra, né? Nem aqui nos 90 quadros. Se eu não me engano, aqui vai ficar bloqueado até uns 40 FPS aí. Basta lembrar que a tela dele já está em 120 Hz, né? Então é o próprio jogo que limita aí. Enfim, então vamos ver como é que ele roda. Objective Bravo 2 is ours. The enemy is attacking Objective Bravo 2. Attention! We've lost half our forces.
Enfim, já que no Delta Force com gráfico mais baixo disponível, até que deu para jogar. Fez o máximo ali de 40 FPS, porque o jogo limita até essa taxa de quadros aqui no Redmi 15C. Fez o mínimo de 21 FPS e ficou ali na média de 32.8. Então ficou ali em média uns 30 FPS, né? Agora eu vou colocar o gráfico mais alto disponível aqui. Bora ver se pelo menos ele consegue manter nos 30 FPS. Então é isso, o último teste aqui no Delta Force. Aqui ele só está disponível até o gráfico padrão. A partir do requintado para cima não está disponível. E aqui no FPS, o próprio jogo aqui, quando eu coloco o gráfico no padrão, né? E aqui no FPS, o próprio jogo limita até o médio quando eu coloco o gráfico no padrão. Se eu colocar ali no alto, ele vai até 40 FPS, mas ele reduz ali a qualidade gráfica para o suave. Bora ver. Já que no último teste no Delta Force fez aí um máximo de 31, mínimo de 12 e média aí de 21.7. Então aqui recomendo ali o gráfico mais baixo mesmo, pelo menos aí fica ali uns 30, 35 FPS, né? E também rodando de forma mais estável. Até porque aqui com esse gráfico mais alto, o próprio jogo limita até 30 FPS e também percebi certa instabilidade aí, então fica variando bastante o FPS aí. Então recomendo mesmo até o gráfico suave. E o próximo jogo aqui no Redmi 15C é Free Fire. O gráfico aqui vou testar primeiro no suave. Efeito de coleção aqui está desligado, o Auto FPS está no alto. E aqui embaixo na parte de partida, textura HD desligado e efeitos especiais desligado.
Então é isso aqui com gráfico suave, fez um máximo aí de 61, mínimo de 50 e uma média ali de 56.5. Então dá para jogar tranquilo. Agora eu vou subir o gráfico, bora ver se pelo menos consegue manter nos 50. Então próximo teste aqui no Free Fire, gráfico padrão, alto FPS no alto, texturas HD deixei desligado por enquanto e efeitos especiais também. Só vou ativar quando eu colocar aí no Ultra. Então bora ver. Triple kill. Quadra kill. Down. Your team's absolutely on fire. Já que o Free Fire com gráfico no médio também conseguiu rodar muito bem, fez o máximo aí de 61, mínimo de 49 e média aí de 56.5. Então dá para jogar tranquilo também. Agora eu vou colocar o gráfico aí no Ultra, né? Para ver se pelo menos ele consegue fazer 30. E o terceiro teste aqui no Free Fire agora com gráfico no Ultra, alta resolução no alto, sombra ligado, modo desempenho desligado, porque fica mais leve. Aqui na parte de baixo eu ativei aqui texturas HD e efeitos especiais. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Down. Your team's
team's absolutely on fire. Já que o Free Fire com gráfico ali no Ultra também deu para jogar muito bem. Fez aí o máximo de 61, mínimo de 42 e média ali de 55.5. Então, também dá para jogar. Agora eu vou colocar o gráfico no máximo, né? Vamos ver se ele aguenta. E o último teste aqui no Free Fire agora com gráfico no máximo. Então tá aí no máximo, modo desempenho desligado, alta resolução no alto, sombra ligado, textura HD ligado e efeitos especiais também ligado. Take that. Your team's absolutely on fire. E aqui no último teste no Free Fire, também conseguiu rodar muito bem com o gráfico ali no máximo. Claro que teve algumas quedas ali para uns 38, 40 FPS, né? Quando apareceu muitos efeitos na tela. Mas fez um máximo aí de 61, mínimo de 38 e média de 55.5. Então vamos aí para o próximo. O próximo jogo aqui, Brawl Stars. Aqui não tem como mudar a opção gráfica, então só tem aí um gráfico padrão. Então bora ver como é que ele vai rodar aí. Então é isso aí aqui no Brawl Stars, tranquilo, né? Um jogo que tem super gráficos, né? Então fez um máximo aí de 61, mínimo de 36 e média ali de 55.8. Então dá pra jogar sem problema aqui. Então vamos aí para o próximo jogo. O próximo jogo, Wuthering Waves, um jogo muito pesado. Até mesmo aí para celulares mais caros ele fica pesado, né? E aqui no Redmi 15C, bom, já adianto que não roda bem. Até porque mesmo com o gráfico no low, ó, então tá tudo no baixo aqui, ó, tudo no low. Inclusive ativei o FSR, até porque ele ajuda a deixar um pouco mais leve, né? Ativei aqui, de resto tudo no baixo. E mesmo assim ele fica travando bastante, principalmente aqui nessa cidade um pouco maior, né? Enfim, mesmo aí em celulares mais caros que eu já testei esse jogo aqui, foi bem difícil, né? Então
não seria aqui no celular de entrada que seria diferente. Então, só para ver aí, ó, só voltar aqui. Aí, ó, já dá para ver, né? Ó. Nossa! O FPS fica variando bastante, vai lá para 15, 16. E isso com a ajuda do FSR, hein? Então tá lá, ó, 16 FPS. Travou agora aqui. Então é isso. O Wuthering Waves aqui é um jogo muito pesado. Nossa, o boneco até sumiu ali, né? Ele não carregou. Isso aí, vai lá para 11 FPS. Então nem tem como mais o que abaixar aqui. Que já tá tudo no mínimo, né? E mesmo assim, ó, as coisas carregam na frente. E o FPS fica muito baixo, né? E nossa, agora ficou pesado, ó. 5 FPS. Então nem adianta prosseguir muito aqui, né? Ou testar no médio ou no alto aí, porque não tem memória suficiente. E mesmo que tivesse mais memória RAM, né? O processador dele é muito fraquinho e não suporta esse jogo aqui. Então, apesar aqui de você conseguir instalar, ele vai rodar sim. Então, praticamente injogável, né? E não tem muito o que fazer aqui para baixar os gráficos, porque já tá tudo no mínimo. Enfim. Inclusive o negócio que conta FPS ali, né? O aplicativo que conta FPS até fechou. Talvez seja o próprio sistema aí tentando liberar memória para o jogo, né? Aí ele pegou e fechou o aplicativo ali que conta FPS. Então é isso aí. Então aqui o Wuthering Waves, apesar de dar para instalar, não roda bem aqui no Redmi 15C. Então vamos aí para o próximo. E o próximo jogo aqui no Redmi 15C é Minecraft. Vou começar pelos gráficos aqui simples, né? Tem ali os simples, bonitos e visuais vibrantes. Pode ver que os últimos dois aqui traçados com Ray Tracing e visuais vibrantes não está disponível. Então só tem aqui os simples e os bonitos, né? Vou começar pelo simples mesmo. E aqui nas opções gráficas simples, detalhes do céu está desligado, iluminação suave desligado, distância de renderização 5 pedaços, que é o mínimo aqui. De resto aqui, tudo no mais baixo disponível. Então é isso aí. Bora ver como é que ele roda. Então é isso aí, aqui no Minecraft com o gráfico mais baixo disponível, conseguiu rodar bem, fez o máximo ali de 61 FPS, mínimo de 38, principalmente ali naquela explosão, né? Ficou um pouco pesado nessa parte, mas a média aqui, o que mais importa, ficou em 59.1. Então pelo menos com tudo no mínimo, dá para jogar muito bem aqui. Agora eu vou colocar ali a escala de renderização uns 9 ou 10 pedaços aí, vamos ver como é que ele se comporta. Então é isso aí, próximo teste aqui no Minecraft, agora com os gráficos simples também, né? E aqui nas opções de gráficos simples, distância de renderização 9 pedaços, que é quase ali a metade, né? E do resto aqui, deixei desativado aí os detalhes do céu, iluminação suave também. De resto, né, tudo desligado e no baixo. Então é isso aí, só mudei aqui a escala de renderização.
Então é isso, o Minecraft aqui no Redmi 15C com a escala de renderização em 9 pedaços ficou muito pesado. Fiz aí o máximo de 60 FPS, mínimo de 17, principalmente ali quando eu desci ali do céu, né, pro solo, ficou bem pesado ali. E a média ficou em 35.3. Dá pra jogar? Até dá, mas fica variando bastante, né? Enfim, então vou colocar tudo no máximo aí com gráfico simples e ver como é que ele roda aí. Próximo teste aqui no Minecraft, gráfico simples. Distância de renderização aqui 12 pedaços, que é o máximo aqui para que está disponível para o Redmi 15C. De resto aqui ativei aí detalhes do céu, iluminação suave e também bolhas elegantes, que está aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui é bolhas elegantes e renderizar nuvens. Então vamos ver aí. É isso aí aqui no Minecraft aí com a escala de renderização em 12 pedaços, bolhas elegantes e tudo ligado, né? Os filtros ali. Fez um máximo de 58, mínimo de 13, média de 27.5. Até dá para jogar, mas fica variando demais, então recomendável mesmo aqui até a escala de renderização 8 pedaços, 9 pedaços. 12 pedaços fica pesado demais aqui para ele. Agora eu vou ativar aqui os gráficos bonitos, né? Já adianto que com gráfico no máximo vai ficar mais pesado ainda. Então bora ver. Então é isso aí, último teste aqui. Gráficos tá aqui nos bonitos, né? Tava ali no simples, agora eu coloquei aqui modo de gráficos bonito. De resto aqui a escala de renderização tá no máximo, 12 pedaços. Detalhes do céu ligado, iluminação suave também. E os outros filtros aqui de bolhas elegantes e nuvens também ligado.
Enfim, já que no último teste do Minecraft ficou pesado até demais, né? Então fez um máximo ali de 32, mínimo de 0, porque deu uma travada muito forte ali, né? E a média ficou em 18 FPS, então abaixo dos 20, né? Na maior parte do tempo. Então aqui para o Redmi 15C recomendo mesmo ali o gráfico simples e até no máximo ali a escala de renderização 8, 9 pedaços. Acima disso aí já fica muito pesado, né? O FPS fica variando demais. Então vamos aí para o próximo jogo. E o próximo jogo aqui no 15C, um jogo muito pesado, um dos mais pesados aí da Google Play, é o Ark, né? Ele saiu da loja por um tempo, depois voltou, enfim. Então aqui vou deixar tudo no mínimo, então aqui efeito de entorpecimento, brilho e sombras desligado, gráficos aqui no baixo e resolução tudo no mínimo. Você pode ver aí, ó, tá lá embaixo. Então, vamos ver como é que ele roda aí. Já adianto que, enfim, vai ficar pesado até demais, né? Mais pesado até que o Wuthering Waves. Então aqui é mais um jogo aí que não roda bem aqui no Redmi 15C. Então é isso aí, ó, rodando aqui o Ark no Redmi 15C com gráfico tudo no mínimo disponível e tá lá, 5 FPS, hein? Então aqui é mais um jogo que não roda bem aqui nesse modelo, né? Tá lá, ó, 6 FPS, 7. Inclusive tô jogando aqui no controle, tá um atraso absurdo nos comandos. E parece que eu tô até jogando aqui sem óculos, né? Então a resolução tá muito baixa. Enfim, mais um jogo aqui que até mesmo para celulares mais caros é muito pesado. E aqui no Redmi 15C, né, o celular de entrada não seria diferente aí. Então aqui mais um jogo injogável aqui no Redmi 15C. Então vamos aí para o último jogo, né, até porque aqui não tem muito para onde ir. Já dá para ver que fica muito baixo, né, ó, 3 FPS. Ixi, então esquece. Enfim, isso aqui é um jogo, acho que é um porte de computador, né? E também dos consoles, então parece que eles não modificaram muito aqui pro celular. Então ficou muito pesado, né? E o celular já é de entrada, e o jogo é muito pesado, então não tem milagre que faça rodar aqui, né? Enfim. Então, vamos aí para o próximo e último, né? Roblox, até porque aqui é mais um que não dá para jogar aqui no 15C. Então é isso, o último jogo aqui no Redmi 15C, Roblox. Vou testar aqui no Brookhaven. Gráfico aqui tudo no mínimo, então nível 1, né? Depois vou testar nível 5, depois nível 10. Então bora ver. Então é isso aí, com o gráfico nível 1 ficou meio pesado, né? Ficou rodando aí na casa dos 30, tendo algumas quedas lá para uns 20 FPS, mas até que deu para jogar. Agora eu vou colocar aqui o gráfico nível 5, vamos ver como é que ele roda.
Então é isso aí, já que no Roblox com gráfico aí no médio ficou muito pesado, né? Pode ver que é difícil até alcançar os 20 FPS, inclusive deu uma travada bem forte aqui agora. Então é isso, então aqui é mais um jogo que eu recomendo aí testar aí com gráfico no baixo. É claro que aqui tem vários mapas, tem até mapas bem mais leves do que esse aqui, mas em média ele deve rodar aí do gráfico médio para baixo. Eu acho bem difícil ele conseguir rodar bem aí com gráfico no máximo. Então é isso, o último teste aqui no Roblox, gráfico aí no máximo, né, nível 10. Vamos ver se pelo menos ele consegue fazer 15 FPS, né? Enfim, já que no Roblox com gráfico no máximo pode ver que é bem difícil, né, alcançar aí os 15 FPS, inclusive teve até algumas quedas ali para 8, ó, como agora. Então aqui mesmo, nesses jogos assim um pouco mais grandes, né, recomendo aí até o gráfico baixo mesmo. E mesmo assim, ele vai ficar variando ali entre uns 25, 30, 35, 40 FPS. Enfim, é um celular de entrada, né? Vamos aí para a conclusão. Então, resumo do desempenho aqui do Redmi 15C em jogos. Bom, um celular de entrada que deve rodar os jogos aí mais pesados com pelo menos o gráfico baixo. É claro que vai ter um jogo ou outro ali um pouco mais pesado que seja bem otimizado, que talvez dê para colocar um gráfico médio ali, tipo o eFootball, né? Enfim, esses jogos ali. Mas em média, nos jogos mais pesados, recomendo aqui para o Redmi 15C o gráfico baixo. Tem outros jogos aqui que eu não consegui instalar por ele ter apenas 4 GB de RAM. Um deles foi aí o Kayak Street. E mesmo se esse modelo aqui fosse a versão com 8 GB, também não rodaria bem. Até porque o processador e a GPU não teria desempenho suficiente para rodar pelo menos a 30 FPS, né? Outro jogo também é o Fortnite, que também não é compatível aqui. E mesmo se desse para me instalar, também não rodaria bem. E também tem aquele outros jogos muito mais pesados, né, como o Wuthering Waves e também ali o Ark, que são jogos ali muito pesados, até mesmo aí para celulares mais potentes e mais caros, e que apesar de ser possível instalar aqui também abrir o jogo, você pode ver que ficou com FPS muito baixo, mesmo ali com gráfico no mínimo, né? Então, em média, Redmi 15C aqui nesses jogos um pouco mais pesados é o gráfico baixo mesmo. Claro que aqueles jogos menores, 2D, né, ele vai conseguir rodar de boa, mas quando é um jogo um pouco mais elaborado, com mais gráficos aí ele não tem poder suficiente para isso, e aí você tem que reduzir para o baixo. O Redmi 15C vale a pena comprar? Bom, depende do preço. Se você encontrar ele abaixo dos R$ 700, até que pode ser uma opção. Acima disso, não recomendo, até porque próximo ali dos R$ 800 você pode encontrar um Galaxy A06 5G, que tem um processador muito mais rápido, MediaTek Dimensity 6300 lá é mais rápido do que aqui o G81 Ultra, então pelo menos ali você já consegue arriscar um gráfico médio, né? Nesses jogos um pouco mais pesados ali. E não só em jogos, a usabilidade ali é muito melhor e mais fluida do que aqui no Redmi 15C. Então o preço ideal aqui para o Redmi 15C, na minha opinião, é abaixo dos R$ 700 pelo desempenho que ele entrega. Então é isso, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para receber novidades. Sempre quando lançar vídeo novo por aqui você receber notificação. E links de compra aqui do Redmi 15C na descrição ou aqui no comentário fixado. E agora também tem o YouTube Shopping, né? Então vai aparecer aí na tela uma indicação para a compra do celular, diretamente aqui pelo YouTube. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo aí. Falou!